Queridos amigos, essa é a nossa amiga Dinha e não houve condição, eu vim correndo, mas sempre eu chego em cima da hora às segundas-feiras. Então, dos arrobas ou dos espinetes, quem chega, lê, não precisa fazer comentário do Evangelho, faz uma leitura para harmonizar, faz a prece. Nós comecemos sempre entre 6h15 e 6h20, por favor. E que vá lendo o senhor Rome, lendo, vamos dizer, o artigo da noite, até que a gente chegue para comentar, certo? Fica aqui um alerta aos trabalhadores. E está lá, Variedades, maio de 1858, o falso Rome, artigo de maio, né? Então vamos lá. Lemos há tempos, nos jornais de Leão, o seguinte anúncio que também andava pregado nas paredes da cidade. Bom, para quem está chegando aqui hoje, e como a gente não está conseguindo botar lá no portal as gravações mais recentes das aulas, está parado em novembro do ano passado, eu vou só fazer um resumozinho, hein? Bem rápido, por causa da nossa hora. Quem era o senhor Rome? Né? Nós já estamos estudando, já fizemos 3 estudos, artigos de fevereiro, março e abril, da Revista Espírita, de 1858. Né? O senhor Rome era Daniel Douglas Rome, ficou muito conhecido como D.D. Rome, era o maior médico de efeitos físicos daquela época, fazia sessões para pessoas notáveis à plena luz do dia, produzia fenômenos como mover objetos à distância, levitava. William Crookes observou mais de 50 vezes, mostrou com relação à levitação que não era fraude. A gente sabe de uma levitação muito conhecida, com testemunhas, em que ele sai por fora de uma janela de um quarto, de um terceiro andar, e entra de volta pela janela do lado. Vamos vendo que ele não era espírita, terminou a sua existência na Igreja Ortodoxa Grega, ele foi metodista, congregacionista, foi católico, né? Mas era médium, né? De efeitos físicos. E seus fenômenos foram observados por muito tempo por cientistas, pessoas que contradiziam, inclusive, tentando derrubar aquelas questões, né? A gente vai vendo que tem um companheiro Podmore, que ensinou que as levitações de Rome não passavam de alucinações produzidas por uma sugestão hipnótica, né? Na idade, assim, vamos dizer, madura, o médico pudesse levitar sempre que desejasse, o fenômeno ocorria a sua revelia, então a gente vê que, às vezes, nem ele sabia que estava levitando. Ele estava, às vezes, sentado no sofá e o pessoal mostrava que ele estava acima das almofadas, né? Os ilusionistas profissionais costumam orgulhar-se do seu número principal quando colocam sua assistência em transe, equilibrando sobre 2 espadas, né? Retira as espadas e elas ficam ali. Uma dessas dizem que ela não sobe no ar, a plateia sofre alucinação coletiva ou sobe ajudada por uma aparelhagem visível. Olha só, o pessoal complica, né? Mas Rome e outros espiritualistas atribuem suas proezas de materialização, de levitação, de transporte a uma aparelhagem realmente invisível para nós, do mundo invisível. A atuação dos espíritos, né? Então, isso é para vocês terem umas ideias do que a gente estudou resumidissimamente. Só que aparecem aqueles que gostam de ganhar em cima, né? Então, havia nas paredes de Leão o seguinte recado: o senhor Rumi, aí não é Rome, é H-U-M-E,
célebre médium americano que teve a honra de fazer experiências perante o imperador, né? Diz que ele vai estar lá a partir de 1º de abril, vai dar sessões de espiritualismo no Teatro de Leão, que vai reproduzir aparições, que haverá cadeiras especiais para médicos, sábios, que possam certificar que nada foi preparado, que as sessões serão guiadas pelas experiências da célebre vidente, a senhora fulana, sonâmbula, que reproduzirá um a um todos os sentimentos à vontade dos espectadores e bota preço. E bota preço. 5 francos em primeira classe, 3 francos em segunda. Bom, como a gente vai ver, o farsante usava o nome Rumi, de propósito, substituindo o O pelo U. Kardec lembra que por engano também se fazia essa troca. Muitas vezes era o Rumi e botava o Rumi. E o Rumi botava o Rumi. A gente vê isso nos produtos hoje, né, gente? Quando lança um produto aí que tem a ver com outro produto, até a cor da embalagem é parecida, o formato das letras, para confundir. E ainda bota no mercado um perto do outro. Se a gente não estiver muito atento, acaba trazendo gato por lebre, né? E aqui coloca-se, né, os antagonistas, o senhor Rome, o Rome mesmo, né? Os antagonistas, aqueles contraditores, como o Pomadori, né? Não quiseram perder esta ocasião de expor ao ridículo, de expor o seu Rome ao ridículo, né? Em seu ardente desejo de achar onde morder, acolheram essa grossa mistificação com um entusiasmo que desabou no seu equilíbrio, e ainda menos o seu respeito pela verdade. Porque antes de atirar pedras aos outros, é preciso verificar se elas não irão ao outro alvo. Mas a paixão é cega. Né? Quem está com ódio, quem quer ser o dono da verdade, né? Quem cisma que está certo, fica cego. Às vezes faz umas besteiras que nem mesmo nota. Não é verdade? Concordam com isso? Hein? Concordam? Nenhumzinho sim, nenhumzinho não? Ah, pelo menos a Cris, né? A paixão não raciocina. Muitas vezes, ao tentar prejudicar o outro, se desanima. Ou se desencaminha, desculpa. Olhem só, exclamaram os jubilosos. Esse homem tão elogiado, reduzido a apresentar-se nos palcos, dando espetáculos a tanto por cabeça. E os seus jornais a darem crédito ao fato sem mais exame. Infelizmente, para eles, sua alegria não durou muito. Bom, vamos lá no livro dos médiuns, né? No capítulo 27, a gente sabe que o livro dos médiuns só saiu em 1861, né? Eu nunca sei se é 1 ou 4. 4 é o Evangelho, né? Então, depois disso tudo aqui, por isso que Kardec estudou bastante essas coisas, para poder depois compilar a teoria. Ele era um cientista, né? Lá no livro dos médiuns, no capítulo 27, das contradições e das mistificações, a gente entende um pouco melhor esse lance da mistificação e das próprios contraditores, né? 303 do livro dos médiuns. Se ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, é um dos inconvenientes de que mais facilmente nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressalta os meios de frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por esta razão, pouca coisa diremos a tal respeito. E aí vamos dar as respostas dos espíritos. As mistificações constituem os escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? E aí a gente pergunta. Será que tem? Vocês acham que tem algum meio da gente se preservar de ser golpeado por um mistificador? Hein? Vocês acham como? Como é que a gente deve, vamos dizer assim, agir para não se ver perante a mistificação? O que vocês acham? Hã? Alguém não dá uma ideia?
Nada? Puxa, esse estudo interativo não está não, hein? Está monólogo. Está palestra. Dizem que os espíritos para nós. Então, gostei dessa, Cris. A primeira coisa é a gente não pedir ao Espiritismo que ele não nos possa dar. Qual é o objetivo do Espiritismo? É o melhoramento moral da humanidade. Então, não vamos, primeira coisa, não vamos nos deixar levar por essas questões. É algo útil que vai nos trazer uma melhoria íntima? Naquela época, para a evolução. É uma forma de evolução naquela época, porque se precisava provar a existência do mundo invisível, da sua comunicabilidade. Então, Júnior, uma boa colocação. Evoluir é a evolução do pensamento, né? Hoje a gente não precisa mais disso. E dizem mais aqui, se você afastar desse objetivo, jamais sereis enganados. Então, se a gente não se afastar do objetivo, da utilidade daquele fenômeno, ou daquela questão, do fim prático daquilo, da melhoria para a humanidade, se a gente ficar com esse foco, não vamos passar por esse processo de mistificação. E nem vamos a nenhum lugar que não seja correto. Não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos nos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não nos dá honras e riquezas, nem vem atender às vossas paixões mesquinhas. Então, se eu vou para algum lugar para fazer algumas perguntas, né, como nós lemos hoje sobre a riqueza, se vou enriquecer isso e aquilo, eu estou querendo entrar no mundo interior, estou querendo ter respostas que nem sempre são da verdade. E continuamos lá no livro dos médiuns. Se nunca lhes pedisse nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, de onde deveis concluir que aquele que é mistificado só é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. E aí, quando a gente volta aqui à Revista Espírita, no outro parágrafo, no quarto parágrafo, logo nos escreveram de Leão pedindo informações suficientes para o desmascaramento da fraude, o que não foi difícil, sobretudo graças ao empenho de numerosos aderentes que o Espiritismo conta naquela cidade. Assim que o diretor do teatro soube do que se tratava, dirigiu aos jornais a carta seguinte: Senhor redator, apresse em informar-vos que o espetáculo anunciado, para quinta-feira, no Grande Teatro, não mais se realizará. Eu pensava haver pedido o teatro ao senhor Rome, e não ao senhor Lambert Laroche, que se diz Rumi. Vocês estão vendo, né? Opa, a gente assim já mata uma das situações. A gente tem que ter cuidado. As pessoas que antecipadamente obtiveram fitas poderão apresentar-se à bilheteria do teatro para reembolso. Por outro lado, o mencionado Lambert Laroche, natural de Langres, interpelado quanto à sua identidade, viu-se obrigado a responder nos termos que a seguir reproduzimos na íntegra, pois não queremos que nos acuse da menor alteração. Bom, gente, aí sabe como é que é, está em francês. Vous me verse, moi de verse, entre de vos correspondance de Paris, d'Escoliser, résulté, que um Mr. Home aqui dona dentro de... Bom, queremos inútil dizer, bom, vamos transcrever traduzido, né, gente? Porque aquilo ali, Kardec, na integridade completa, né? Completa de um pesquisador, de um professor, ele deixa para a gente isso claro.
né? Então, lógico que ele vai tratar o francês direitinho na tradução, para que a gente possa não reclamar. Não reclamar. Eu estou tentando traduzir uma parte aqui também interessante, mas sabe como é que é, né? Espera aí. Vamos ver. Bom, e tem lá. Julgamos preferível transcrever o trecho na íntegra, respeitando-lhe a cacografia. Entretanto, para que o leitor não aceite a língua francesa possa fazer uma ideia dos meios de que se servem os adversários do Espiritismo, damos uma tradução equivalente, como se vê cá e lá, mais fadas a. Ela. Então nós vamos lá olhar a tradução, tá? Vocês estão acompanhando bonitinho a tradução? Gostou, né? Certo, né? Vós me submeteu diversas extras da vossa correspondência de Paris, das quais resulta que o senhor Rome, que dá sessões em algum salão do hospital, se acha nesse momento na Itália. E não pode ser consequência César em Leão. Quer dizer, não pode estar ao mesmo tempo em Leão. Meu senhor, eu ignoro primeiro o conhecimento desse senhor Rome. 2. Eu não sei qual é o seu talento. Eu nunca tive nada de comum com esse senhor Rome. Eu trabalhei e trabalho com o nome de guerra que é Rume. E esse nome eu justifico pelo artigo da Folha Estrangeira e Francesa que vos é submetido. Eu viajo com 2 companheiras, meu genro de experiência, consta de espiritualismo, evocação, visão, e uma palavra, reprodução das ideias do espectador por um sujeito. Minha especialidade é de operar por esse processo nas pessoas estranhas, como se pode ver no jornal que vem da Espanha e da África. Com isso, seu redator, eu vos demonstro que nunca quis tomar o nome desse suposto Rome, que vos diz que tem reputação. O meu é suficientemente conhecido pela sua grande notoriedade e pelas experiências que possui. Recebe, senhor redator, as minhas atenciosas saudações. Estranhésimo, né? Muito estranho isso, não é não, gente? Porque quando a gente se vê apertado, a gente, né? A gente se vira com outra coisa, não é não? Aí arruma história. Arruma história. Então, nós temos que cuidar, né? Disso, né? Nós temos que cuidar disso. Muito cuidado com as questões da doutrina espírita, né? Até hoje, a gente quando estuda tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Para não se enrolar e não passar para os outros uma versão errada dos fatos, né? A gente tem que ter isso, muito cuidado. Bom, ele diz aqui, e aí a gente volta ao livro dos médiuns, se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Então, quando a gente vai para esses tipos de médios para pesquisar sobre a nossa vida, a gente está cometendo grandes, vamos dizer assim, grandes equívocos conosco mesmo, né? Nós temos que utilizar o nosso livre-arbítrio. Lógico que às vezes uma questão ou outra que possa nos servir de alguma ajuda, se tem a possibilidade de perguntar, não é pecado isso, né? Mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Para que a gente está? Qual é a nossa intenção? Há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas pelos espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Às vezes os espíritos respondem.
Elas nada perguntam, mas se comprazem a ouvir o que dá no mesmo. Então é a intenção, eu não pergunto nada. Mas se vier, você está doido para saber, né? Doidinho para saber. Então a gente tem que ver também sobre essas notas investidas na doutrina, né? Qual é, na verdade, a nossa ideia? O que a gente quer? Qual é, na verdade, a nossa intenção quando buscamos um espírito, fazemos um receituário, ou procuramos mesmo uma casa espírita? Porque senão a gente pode achar o que quer. Mas o que quer nem sempre é a verdade, nem sempre é o que nos é interessante saber. Também tem isso. E podemos nos envolver em situações complicadas para nós mesmos, né? Muito complicadas. Vamos continuar aqui um pouquinho. Cremos inútil dizer que o senhor Lambert Laroche deixou o leão com as honras da guerra. Certamente irá a outros lugares procurar lograr mais facilmente. Ainda uma palavra para significar o nosso pesar, por vermos com que avidez deplorável certas criaturas que se dizem sérias acolhem tudo quanto possa servir à sua animosidade. A gente vê aqui no Livro dos Médiuns quando se fala no capítulo do charlatanismo e do embuste, capítulo 28, sobre as fraudes espíritas, a gente vê lá no 314 do Livro dos Médiuns, o item, os espíritos nos dizendo que os que não admitem a realidade das manifestações espíritas geralmente atribuem a fraude os efeitos produzidos. Funda-se que os prestigiadores hábeis fazem coisas que parecem prodígios, para que não lhes conheçam os segredos, de onde conclui que os médios não passam de escamoteadores. E aí ele fala, já refutamos esse argumento, ou antes essa opinião, notadamente, nos nossos artigos sobre o Sr. Rome e nos números da revista de janeiro e fevereiro de 1858. Aqui, pois, não diremos mais que algumas palavras, antes de falarmos de coisa mais séria. Então, ele aqui faz um resumo no Livro dos Médiuns do que nós já estamos estudando. O que mais se presta à fraude são os fenômenos físicos, está na 315, né? Primeiramente porque impressionam mais a vista do que a inteligência, são mais imitáveis aos prestidigitadores, e em segundo lugar porque despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair multidões, e Kardec fala isso claramente aqui no Livro dos Médiuns, por conseguinte os mais produtivos, e desse duplo ponto de vista os charlatães têm todo o interesse em simular as manifestações dessa espécie. E os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, acorrem geralmente em busca muito mais de uma distração do que de instrução séria. E é sabido que se paga melhor o que se diverte do que se instrui. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais, para que só se despreza se há mistério, não lhe conhecemos, todavia, até o presente, o dom de improvisação, que exige uma dose pouco vulgar de inteligência, nem produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósito, com que os espíritos matizam suas comunicações. E aí ele conta um caso aqui no Livro dos Médiuns. Alguém já leu isso? Não? Então nós vamos fazer aqui uma pequena leitura a respeito dessa questão.
só pegar aqui um pedacinho. Desculpe, só um pedacinho. Vamos lá. Certo dia, está lá no livro dos médiuns, hein? Um homem de letras bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium, escrevente, intuitivo e que se punha à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade senão médios cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante assentisse em dar antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médios experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes, disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais ouvimos. Achou sem dúvida que o papel do médium de efeitos inteligentes é mais difícil de representar do que o supusera. Então a gente pega por aí, né? Os médios trapaceiros são estigmatizados como merecem, como nós tem lá na Revista Espírita em agosto de 1961, que nós vamos ver mais tarde. Então é muito importante que a gente pense um pouco sobre isso, né? Muito mesmo. Para a gente hoje não se deixar ver com livros que tem aí assinados por médiuns conhecidos, vendendo a rodo livros, que você lê, e não sai nada. O objetivo do Espiritismo é instruir a humanidade, evolução nossa moral. Se já tem escrito, para que escrever a mesma coisa com outras palavras? A não ser que seja uma repaginação de um livro numa ordem de tradução mais fácil de se ler. Mas sem novidade nenhuma. Aí, aquele livro fala de coisas que Kardec não falou. Você estudou profundamente o Pentateuco? Depois leu Denis, que é o ratificador? Depois da morte, o problema do ser? No invisível? Para dizer uma coisa dessa, estudou André Luiz? Nós estamos começando libertação. O que fala em libertação, tem uns livros aí de um médium famoso aí, fazendo um livro por mês, 2 por mês. Se Chico, que é, né, nem Divaldo fazem isso, a gente não raciocina. E sai comprando gato por lebre. Está falando lá dos baixos umbrais. Gente, não é libertação que eu não preciso entrar em outra sintonia, não. Para que saber coisa pior do que aquilo? Por que André Luiz traz? Para nos prevenir. E só conta o que é importante. Já assusta. Vai ler Dona Ivone. Vem estudar com a gente. Memórias de um Suicida. Mas não, vamos comprando livros, né? E dando fama a médios, que eu não estou dizendo que são mistificadores, né? Mas que não estão ali dentro da doutrina, não. Outros trazem revelações que ficam, é impossível. Mas se você estudar a ciência espírita, não é impossível, não, é possível. Pode ser até que o médico tenha se enganado com algumas colocações, mas há coisas ali passíveis de serem verídicas. Mas o que isso vai me trazer de bom? Se eu ainda não entendi nosso lar, se eu ainda não estudei revista espírita, eu li 10 vezes nosso lar. E outro dia descobri uma coisa que me disseram, eu digo, mas isso é nosso lar? 10 vezes é mentira, mas 1, 2, 3, 5 vezes eu li. E estudei uma vez aqui com vocês. Aí eu fui ver lá onde o pessoal disse que tinha e estava lá. E eu não me lembrava.
Então, sabe, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas questões da nossa doutrina. Continuando lá na Revista Espírita, o Espiritismo está hoje muito acreditado, hoje, em 1858, hoje então, e nada deve temer das palhaçadas. Kardec, ótimo. Ele não é mais aviltado pelos charlatães do que a verdadeira ciência médica pelos curandeiros das encruzilhadas. Encontra por toda parte, mas principalmente entre as pessoas esclarecidas, zelosos e numerosos defensores que sabem enfrentar as zombarias. Longe de prejudicar, o caso de Lyon apenas segue a sua propagação, chamando a atenção dos indecisos para a realidade. Então, tudo tem um fim útil. Não aconteceria. Nossa, aquele filme tal. Então, Água com Açúcar, mas um montão de gente comprou aquele livro e depois daquele livro passou para nosso lado. Ai, você viu Violetas na Janela, é um romance. Ai, que lindo. Mas está lá em nosso lar a mesma coisa. Está lá em Luiz Sérgio, O Mundo que eu Encontrei. Mas a pessoa só se tocou com um livrinho Água com Açúcar, sem doutrina. Depois ela pode dali até pesquisar, querer saber mais, entender mais. Aí cai dentro da doutrina. Então, o Alto de Fé de Barcelona, ele ao invés de queimar todos os livros e acabar com as visões espíritas, pelo contrário, ele estendeu a curiosidade com relação ao espiritismo e ao espiritualismo. Vocês concordam com isso? Hein? Concordam ou não? Não é verdade? Agora, também, eu ouvindo falar, o Júnior chegou lendo Violetas, está vendo? Então, desde que não tenha erro doutrinário, vá lá. Agora, ter erro doutrinário e dizer que é uma obra espírita, novela espírita, quando não é espiritualista, aí não. Aí é bom também, mas a gente vai ter que consertar essa história. Né? Não vamos confundir. Então a gente diz, olha, legal, é uma visão espiritualista, é interessante, leva as pessoas a pesquisarem, mas não é bem assim que a banda toca, não. Né? E aí vamos lá. Quem sabe se não foi o mesmo provocado por uma força superior? Quem se pode gabar de sondar os desígnios da providência? Quanto nos adversários sistemáticos se lhes permita rir, mas não caluniar? Alguns anos mais e veremos quem dirá a última palavra. A gente vê, eu tive estudando um livro sobre a senhora Piper, uma médica que foi muito pesquisada. Gente, como sofreram esses médiums? Temos que filtrar tudo, né? Vou filtrar. Filtrar bastante. Eu hoje ando muito seletiva. Quando eu descobri que ainda não sei nada de Leon Denis, não sei nada de André Luiz, que eu ainda tenho dúvidas de temas de livros do Pentateuco, e que agora que eu estou aprendendo mais por causa do estudo da Revista Espírita, os outros livros para mim passaram desapercebidos. Ah, sim, Júlio, não tenho dúvida disso. A gente tem que estar alerta. Os outros livros, uns eu andei lendo, uns até guardei que me interessam muito, mas eu tenho lido assim, tirando André Luiz, em Revista Espírita, o Pentateuco com as palestras e tal, e Leon Denis também, eu tenho me baseado muito em alguns, vamos dizer assim, temas. Então, por exemplo, teve uma época aí, por causa do seminário do Leon Denis sobre a mulher, eu peguei todos os livros sobre a mulher, médias mulheres, eu estudei aquilo tudo. Guardei uns e os outros eu doei. Lá para o Espiritismo.net vender mais barato. Claro que a informação do sofrimento causa mais impacto do que a do amor. Né?
O umbral fez com que as pessoas próximas a mim voltassem a estudar. E os outros filmes não provocaram isso, né? Sim. Braz, os espíritos não precisam reeditar a doutrina, isso mesmo, ela é sólida. Podem sim, com a abertura do conhecimento da ciência, ampliar algumas visões, como é o caso, né? As mulheres na visão espírita. Então nós temos alguns livros muito interessantes sobre isso. Temos uns livros interessantes. Até do Robson Pinheiro. Esse livro sobre as mulheres é interessante. E aí a gente vai, por exemplo, agora eu estou numa linha de estudar todos os médiuns que foram observados para se chegar ao Pentateuco. Sarah Piper, Sr. Home, médiuns no Brasil como Peixotinho, como Irabelle. Estou estudando tudo sobre ele. Alguma coisa eu estou planejando aí, está sendo planejado na minha cabeça. Mas eu estou até planejando mesmo, por intuição, estudar isso na internet se eu não quiser. Fazer um projeto para esse estudo. Mas para a gente estudar os raps, as mesas girantes, isso tudo história dos fenômenos, né? A história do espiritismo, uma coisa assim. Tem alguma coisa, não sei bem onde eu vou parar. Talvez não seja no que vem, seja no outro, mas eu estou nesse estudo. E uma linha outra que eu fiz foi sobre obsessão. Todo livro sobre obsessão, assim, de Celi Caldas, de Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda, Bezerra e tal, eu li. Esses eu guardo, porque eu trabalho na desobsessão. Então, tudo sobre atendimento fraterno, doutrinação, oratória e desobsessão eu tenho estudado. E alguns temas, como educação e como as mulheres. Então eu pautei, né, fui botando isso como meta depois de estudo de 20 anos, né, do Pentateuco. Isso é um aprofundamento. Então acho que cada um de nós tem que ter esse cuidado de buscar esse tipo de estudo para si. Eu trabalho na cura, então vou estudar magnetismo. Vou estudar profundamente dos métodos nessa área e vou buscar um estudo de magnetismo. De Micaelos, outros livros sobre magnetismo dentro da doutrina científica e tal. Né? Trabalho na desobsessão, tem que estudar sobre isso. Sobre o passo magnético, vamos estudar. Atendimento fraterno, tem aquele tríade lá do Manuel Filomeno de Miranda, vamos estudar. Então, se a gente for nesse caminho, por quê? Sim, velho. Porque a gente, indo por esse caminho, a gente não sai e não vai ser enganado. Se eu vou estudar magnetismo, eu tenho que estudar Ernesto Bozano. Eu tenho que estudar Micaelos. Eu não vou estudar Dona Verusca, lá de não sei aonde. O tipo do livro dela pode ser muito bom, mas eu vou estudar dentro daquilo que eu conheço, daquilo que é mais conhecido. Eu vou estudar André Luiz. E tem lá o livro que ele trata sobre essa parte da ciência. Então, quando a gente estuda aqui, de alguns anos mais veremos quem dirá a última palavra, depende sempre de nós. E se é lógico duvidar daquilo que se não conhece, é sempre imprudente escrever-se em falso contra as ideias novas, que mais cedo ou mais tarde podem opor um desmentido humilhante à nossa perspicácia. Não tem que pesquisar antes de falar. Tem que pesquisar antes de falar. Não é à toa, não. Eu, por exemplo, quando eu fui falar sobre o Sr. Home, eu pesquisei sobre o Sr. Home. Quando eu fui, hoje mesmo, quando a gente tratou aqui do Lambert Larocque, peraí,
Eita. Peraí que ficou... Eu ia ler o que eu pesquisei dele e caiu. Mas eu fui pesquisar sobre esse espírito, né? Hoje nós temos essas possibilidades fáceis, né, dentro da própria internet. Só que a gente encontra também muita bobagem. E muitas coisas. Então você tem que saber onde pesquisar. E não ver se tem vários, né? Larouche não. E aí, por exemplo, estava tudo em francês. Eu digo, então o negócio ficou ruim. E aí, quando você vai ler o que estava em francês, estava o quê? O que está na Revista Espírita. Então, não interessava para nós. Eu não citei muito sobre esse espírito mesmo, porque era mesmo um mistificador. Então a gente tem que ter bastante assim, vontade, interesse de estudar, né? A gente não se torna, não, né? A gente nunca é doutor em doutrina espírita. A doutrina da vida, a gente aprende com a vida, né, Brás? E é lógico duvidar daquilo que se não conhece, é sempre imprudente escrever-se em falso contra as novas ideias. Eu achei fantástico. E a história nos prova isso. Aqueles que no seu orgulho aparentam piedade dos adeptos da doutrina espírita estavam tão elevados como se julga. Esses espíritos que eles procuram ridicularizar recomendam que se faça o bem e proíbe o mal, mesmo aos inimigos. Eles nos dizem que nos rebaixamos pelo só desejo do mal. Qual é, pois, o mais elevado? Aquele que procura fazer o mal ou aquele que não encerra no coração nenhum amor? Né? Faz pouco o senhor Holmes regressou a Paris, mas partirá em breve para a Escócia e de lá para São Petersburgo. Ele é dependente de La Charrette Inferior, relatava, em março último, o fato que se segue, que teria ocorrido no Hospital Civil de Saint-Quentin. E há uma observação que não havia como verificar a autenticidade dos fatos, publicou com reservas, mas diz Kardec, fazemos notar, entretanto, que se inventados não são menos possíveis e nada apresentam de mais extraordinário que muitíssimos outros do nosso gênero que estão perfeitamente constatados. Esse jornal que publicou isso é uma pequena cidade também, essa de Hospital de Saint. Há 8 dias, nesta cidade, contam-se as mais maravilhosas histórias e não se fala senão de singulares ruídos em todas as noites, ora imita o trote de um cavalo, ora a marcha de um cachorro ou de um gato. Garrafas colocadas sobre a lareira são levadas para o outro lado da sala. Certa manhã foi encontrado um pacote de farrapos torcidos e cheios de nós, impossíveis de desatar. Sobre a lareira foi deixado uma noite um papel no qual havia sido escrito: que queres? Que pedes? No dia seguinte, pela manhã, lá estava a resposta, escrita em caracteres desconhecidos e indecifráveis. Fósforos colocados sobre a mesa durante a noite desapareciam como que por encanto. Enfim, todos os objetos mudam de lugar e se espalham por todos os cantos. Tinha médios e efeitos físicos na área. Tais sortilégios só se realizam com a obscuridade da noite. A gente já viu que isso não é preciso, né? Desde que se faça a luz, tudo volta ao silêncio. Extinguindo, os ruídos recomeçam imediatamente. É um espírito amigo das trevas. Várias pessoas, entre as quais eclesiásticos e antigos militares, deitaram-se nesse quarto enfeitiçado, e foi-lhes impossível algo descobrir ou explicar aquilo que ouviam. Eles tentaram, fazer experiências. Um empregado do hospital, suspeito de ser o autor dessas brincadeiras, acaba de ser despedido.
Assegura-se, entretanto, que o mesmo não só não é culpado, mas, ao contrário, muitas vezes foi a própria vítima. Parece que essa história começou durante muito tempo, nada foi dito, pois cada um desconfiava de seus sentidos e temia ser levado ao ridículo. Só depois de alguns dias é que surgiram os comentários. A gente sabe que isso é possível, né? A gente sabe muito bem que isso é possível. Nós estudamos isso no livro dos médiuns, né? Estudamos vários artigos aqui dos lugares assombrados, das manifestações físicas espontâneas, né? Da ação dos espíritos sobre a matéria. Isso tudo está lá no livro dos médiuns, no capítulo 5, ou não, é capítulo acho que 1 ou 2 da segunda parte, né? Do livro dos médiuns. A gente sabe que isso tudo há possibilidade desde que haja próximo médiuns de efeitos físicos, onde os espíritos podem aproveitar para retirar o fluido e fazer esse movimento, né? Então, caros amigos, fica para nós bem claro a importância da gente cada vez mais ter esse estudo, né, maravilhoso da doutrina em nossas vidas. Desculpem. A gente entrando mais tarde no nosso portal, nós vamos ver os futuros estudos da doutrina espírita, da própria revista espírita, e semana que vem a gente ainda estuda alguma coisa sobre os médiuns julgados, outros artigos tratando sobre médiuns na própria revista espírita, para começar, mês que vem, a estudar os artigos de Luiz, que tem no livro dos médiuns, né? Mas tem aqui também. Alguma dúvida, alguma colocação? É? Ela, que bom. Que bom, Elabelle. Fico feliz. Agora, Elabelle está dizendo que conheceu o Espiritismo.net através de uma palestra que eu fiz no Centro Espírita Irmão Clarence, aqui no Rio. Bom, agora vocês vão ver mais ainda, porque agora eu ando toda vez que eu vou fazer palestra fora da casa de Leondemir, eu estou indo com a camiseta do Espiritismo.net. Então, todo mundo vai, olha, lê, pergunta, depois sai dali, vou pro mercado. Ontem, sábado, não fala quando não conta a idade da Vera. Não foi agora, lá no Clarence, o Braz. Eu fiz agora, há pouco tempo, deve ter sido esse ano. Eu não ia lá há 2 anos por causa desse trabalho aqui. Mas eu estou mesmo, a divulgação ambulante. Aí estava fazendo compras, depois a gente tira isso da gravação. A gente estava fazendo compras, eu vim dar palestra no sábado aqui no Núcleo Chico Xavier, aqui na freguesia, ali, né? Aí saí de lá, corri, antes de entrar aqui às 7 horas, e corri para o mercado, né? Aí 2 pessoas me pararam no mercado para me perguntar: estou lendo aí na sua camiseta, a senhora podia, como é que eu faço para entrar? A gente, quem tem a camiseta tem que andar com ela, quem não tem que comprar ela. Bom, queridos amigos, eu agradeço a oportunidade,
Júnior, dá para você fazer a prece final? O Leão Denis já vai estar entrando. Pois é, Braz. Mas você não foi, né? Ah, Suzana, mas semana que vem. Nós teremos outras. O pessoal está indo agora para Recife. Quem é por perto, vamos lá botar a barraquinha. Levanta a mão, Júlia, que eu vou tentar passar para você. Não tem um encontro aí em Recife agora? Em julho? Acho que a semana é assim. Fica para a próxima, Brás. O que, Beli? Esqueceu o quê? Depois você me... Ah, tá, já entendi. Não, depois da pressa eu te mando em TVT. Júnior, vamos lá. Obrigado, gente. Boa noite, tem som? Tem som aqui? Ok. Bom, vamos encerrar esse trabalho elevando os nossos pensamentos em direção a Jesus, agradecendo por mais este momento a Ti, Senhor, por mais este maravilhoso estudo que é o da Revista Espírita, pedindo a Ti, Pai, a Sua proteção, não só agora, como para todo sempre. E pedimos a Ti, por todos aqueles que se fizeram presentes nessa sala nesse momento, encarnados e desencarnados, e também para aqueles que não puderam vir nesse momento. Pedimos, Pai, a Sua proteção, não só agora, que continue nos protegendo, para que possamos continuar essa caminhada do bem. E pedimos também a Sua permissão para encerrarmos este estudo da tarde e noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.